Vamos lá, deixa eu só... Vamos lá. Hoje, a harmonização é do livro Fonte Viva, de Emmanuel, né, pelo Espírito de Emmanuel, do Chico Xavier. A lição é a 155, aprendamos a agradecer. Em tudo dai graças. Paulo, primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve. O pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. E acabou, né? Tá. Então, vamos voltar aqui. Bom, essa lição, o título fala Aprendamos a agradecer. Será que a gente sabe agradecer? Será que a gente agradece pelas coisas certas? Será que a gente não esquece, às vezes, de agradecer e pedir muito, né? Porque a gente, quando está em desespero, quando a gente está necessitado de alguma força que a gente precise, de uma orientação, de uma luz, de uma providência, de alguma solução, a gente pede, né? A gente pede auxílio, orientação. E quando a gente conquista, quando a gente recebe a resposta dessa oração, será que a gente lembra de agradecer? Será que a gente lembra que pediu a Jesus lá, desesperado, pediu a Deus que nos ajudasse? Não falo, falo porque muitas vezes eu já esqueci, né? Todo mundo acho que já esqueceu de, na hora da euforia, da alegria, da felicidade, esquecer de agradecer. Eu costumo dizer que tudo na vida a gente precisa praticar. A gente precisa praticar o perdão, a gente precisa praticar se livrar do egoísmo, a gente precisa praticar a gratidão. E a gratidão é uma coisa que, ao longo do tempo, vocês vão percebendo que vai se tornar natural, né? A gente está vivendo um momento tão caótico no mundo, no planeta, na pandemia, perdas, mortes, doenças, que a gente, às vezes, se sente mal de conquistar alguma coisa por conta das dores das outras pessoas, né? De, nossa, será que se eu comemorar aqui eu vou estar desrespeitando a dor do outro? Isso já se passou na minha mente, já se passou na mente de muitas pessoas que eu converso, muitos amigos. Mas aqui na doutrina espírita, a gente aprende que tudo acontece por uma razão. Nada é por acaso, nada é, foi uma má sorte, não. Tudo acontece por uma consequência, uma ação, existe uma reação. E aí a gente começa, ao longo do tempo, a aprender que as coisas acontecem porque tem que acontecer, aquela história, nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Então, a gente precisa agradecer por abrir os olhos de manhã, estar vivo, agradecer a nossa família, agradecer a comida que a gente
se alimenta, a nossa cama confortável que a gente tem para dormir à noite, porque existem tantas pessoas em condição de rua, em condições tão difíceis que a gente vê, e agradecer as coisas simples, né? A minha mãe sempre me disse que a felicidade, ela não é um objetivo. A felicidade não é um ponto que você tem que correr até ela. A felicidade, ela é hoje. Ela é feita de momentos agora. Então, hoje, eu estou feliz por conta disso. Eu estou feliz porque eu estou viva, porque eu estou com saúde, porque eu me alimentei, porque eu estou aqui dando aula para vocês, ajudando, orientando da melhor maneira possível, aprendendo muito. E a gente tem que estar feliz hoje. A vida é feita de momentos felizes, né? A vida não é feita do objetivo de ser feliz. E quando ele fala que será que a gente não espera lances grandiosos para a gente ser grato? Precisa ganhar na loteria para ser grato? Não. Ontem eu ainda fiz o meu evangelho aqui em casa e a gente estava falando sobre isso, porque eu tenho falado muito sobre a questão do copo meio cheio e copo meio vazio. Vocês conhecem essa história? Pessimista e otimista. É a questão de perspectiva da vida. O copo está meio cheio ou está meio vazio? Você está vendo o que você já tem ou o que te falta, né? Então, o que a gente já tem, saúde, uma casa, um trabalho, tem muitas pessoas que estão desempregadas, mas estão se reinventando grandiosamente nessa pandemia. Temos família, as pessoas estão do nosso lado. Isso é felicidade, né? Isso é motivo de gratidão todos os dias. Então, é uma lição para a gente refletir se a gente está aprendendo a agradecer ou se ainda, né, a gente precisa praticar um pouco mais. Era aí essa ideia que eu queria passar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu concordo plenamente. Pode interromper Legal. o compartilhamento, aí a gente... Posso. Pronto. Mais alguém quer fazer a observação? Eu acho que essa coisa do copo meio cheio e copo meio vazio na realidade, é um olhar como a pessoa vê a vida, né? Quer dizer, eu acho que é legal a gente estar comemorando as pequenas coisas. E como você olha esse copo, faz toda a diferença do teu viver com um sorriso no rosto, sabe? Não é porque está tudo maravilhoso, está tudo perfeito. Porque acho que todo mundo está vivendo suas provações, né? Cada um está vivendo a sua do seu momento, mas a forma como você encara isso faz total diferença. Sim, e a gente não precisa estar bem todo dia, né? A gente tem que ser grato, mas a gente também tem que saber agradecer as coisas, as adversidades também. A gente acaba, difíceis, né? porque elas fazem a gente evoluir, a gente aprender, a gente caminhar para frente, a gente... tá ruim, então vamos fazer melhorar, né? A gente não pode ficar parado. Então, é justamente isso que você falou, as coisas simples da vida, as coisas simples que às vezes vocês não têm noção, assim. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente está distanciamento social, não se reúne com amigos, não reúne com a família, nada. E aí, uma simples caminhada que você faça com alguém do seu lado, de máscara, você consegue conversar com a pessoa e você fala, nossa, que bacana. Que maravilhoso essa conversa, assim, sabe? É só Então, quando a gente perde as coisas que a gente dá valor, né? Por menor que exatamente. seja, né? Apesar da A gente tá liberdade perdendo ser a liberdade. uma grande coisa para todos, né? Mas a gente perdeu um pouquinho de liberdade, você viu como perturbou todo mundo, né? O Terrível. mundo inteiro, né? Não dá Exatamente. valor, só quando a gente perde, puxa, é mesmo, né? É impressionante. É muito triste isso, né? A gente só dá valor ao que a gente perde, mas Faz parte da nossa infantilidade, né? é Temos que aprender verdade. muito, né? É Opa! verdade. Por isso que a gente tá aqui aprendendo aqui com a professora. Todos nós. E a lição de hoje, que é Bem-aventurados os aflitos, que é a continuação da aula da Priscila ontem, fala sobre esse olhar que a gente tem que ter sobre as aflições, né? Como vamos encará-las, né? Como vamos enfrentá-las, né?
Eu não vou falar mais porque vai estar durante a aula. Não pode dar spoiler. Então, não dá. Senão a gente vai embora, hein? Então, vamos lá. O Rafael está com uma dupla hoje. Hoje eu estou com os dois uma aqui. dupla de lindeza. Hoje o Thales, que nunca apareceu na aula, ele está aqui, tá com companhia. Legal. Muito bom. Então, vamos lá. Então, a lição é o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Ju, eu esqueci de te pedir, se por acaso vier alguma coisa no bate-papo, você olha aí, porque eu não tenho como olhar aqui. Pode deixar que eu vou ficar de olho. Beleza. Então, vamos lá. Motivos da resignação, que é a continuação do capítulo 5, que começou com a Priscila, ela foi até o item 11, a partir do item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus refere-se à recompensa que terão aqueles que sofrem de maneira resignada, pois compreendem que o sofrimento atual está ligado a erros que cometeram em outras vidas. E isso a gente já havia conversado em outras aulas, né? Então, a gente sabe que algumas coisas que acontecem de aflições, de problemas, de situações, são consequência de alguma coisa que nós fizemos. Não todas, algumas coisas. E encarar elas de maneira resignada vai fazer toda a diferença. Sendo assim, sofrer de maneira resignada é sempre o início da cura. As dores suportadas pacientemente na Terra nos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Então, como vamos encarar essas dificuldades? Vamos ficar reclamando direto, e vão ficar reclamando, e reclamando, reclamando. Não vai vir a solução através da reclamação. Quando não aceita as aflições com resignação, como algo que de fato merece, e ainda acusa o Criador de injusto, porque que eu joguei pedra na cruz. Tem essa frase, né, que o pessoal às vezes costuma falar. Será que é isso? Está contraindo novas dívidas, perdendo assim os benefícios que a lição do sofrimento poderia lhe trazer. Quando retorna ao mundo espiritual, o homem se assemelha a um operário no dia do pagamento. Olha só que interessante. Para uns, o Senhor dirá: aqui está a recompensa pela sua jornada de trabalho. Então, você teve todas as suas situações difíceis, encarou com responsabilidade, foi, superou, enfrentou com coragem, está aqui a sua recompensa. Para aquele que viveu na terra de maneira ociosa, cuja felicidade estava nos gozos terrenos e na satisfação do seu amor próprio, o Senhor dirá: a você não cabe, pois já recebeu na terra seu salário. Vai e recomeça a sua tarefa. Ele estava tão ligado às coisas materiais que ele não evoluiu moralmente, espiritualmente. Então, ele quer receber o quê no plano espiritual? Se toda a sua riqueza ficou aqui, que lhe foi emprestada, mas que ele se apoderou de tal maneira que ele não evoluiu em outro aspecto. A resignação nos faz compreender o movimento do crescimento, a dinâmica individual e, ao mesmo tempo, a possibilidade de promover a cura. Essa cura, o que é? Eu estou doente, eu vou me curar se eu for resignado? É a cura espiritual, é a reforma íntima, é a minha transformação. Então, vamos lá. Aceitação e resignação. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas aflições pela maneira de encarar a vida na Terra. Dívidas com aceitação da dor. Dívidas reduzidas, aflitos, consolados. Dívidas sem aceitação da dor, dívidas aumentadas, eternos sofredores. A gente vai ter sempre nas próximas nossas encarnações problemas a resolver? Sim, mas se a gente consegue resolver os que estão surgindo hoje, eu já resolvi. Eu vou encarnar com uma outra perspectiva, com
com outras coisas que eu tenho que me aprimorar, que eu tenho que melhorar, mas essas que eu estou recebendo aqui, eu já solucionei, com coragem, com resignação. Alonga o sofrimento quando acredita na necessidade da sua duração. Então, se eu fico só lamentando, olha quanto tempo eu perco de achar a solução. Encurta quando entende cada encarnação como um ponto breve no infinito. Então, se eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu tenho a imortalidade para conseguir me melhorar, logicamente eu não posso ficar ocioso, né? Eu não posso ficar parado esperando que na próxima encarnação vai resolver. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que resolver agora. E aí a coisa parece que é mais rápida, a solução surge de uma maneira melhor. Aí vem o arrependimento ou a revolta. Então, em que ponto que a gente se encontra? Eu estou do lado esquerdo ou do lado direito? Então, o arrependido aceita as provas, pode escolher algumas provas. Olha que pode escolher algumas provas, é um baita de um benefício, hein? Quer reparar o mal. E seus sofrimentos e expiações do passado são aceitas e pedidas provas para o futuro. Olha só, olha que evolução que se encontra. E qual é o resultado de tudo isso? As provas da vida o fazem progredir. Então, eu aceito aquilo que eu estou recebendo, ou porque eu contraí aqui, ou porque foi de outras vidas. Eu aceito, encaro com resignação, com paciência, com coragem, e aí eu começo a ter uma melhora na minha evolução. Ou revoltado, eu não aceito as provas, todas as tribulações lhe são impostas, então tudo é imposto, porque ele não tem a sabedoria ainda de poder entender que aquilo é que ele plantou, ele está colhendo. Os seus sofrimentos são expiações do passado que resultam numa revolta contra Deus. É aquele que fala, a culpa é de Deus, que ele não está olhando por mim. É esse tipo de pessoa que fala isso, que é o revoltado. E não progride, tem que recomeçar as provas. Então, como Deus dá várias oportunidades, ele vai te dar outra vez a oportunidade para você acertar aquela conta que você não debitou. E aí, o que acontece? A situação pode vir um pouquinho mais pesada, porque você, nessa encarnação, você não aproveitou a oportunidade. Dúvidas? Quem se colocou do lado revoltado ou arrependido? Ô, Luzia, é bem aquela história de um aluno, né, que não gosta de matemática, aí fica revoltado que o professor dá aquela prova difícil e não quer aprender de jeito nenhum, aí reprova, tem que vir de novo, e fica mais aquela roda que não acaba até ele cair ser esperto, falar assim, vou estudar e passar de uma vez, né? É um Exato, exemplo porque se ele simples, mas foi, é por aí, né? se ele foi mal, a culpa não é do professor, é porque ele não estudou, né? Então, ele não fez a parte dele. Pode ser que o professor não tenha sido muito claro nas lições, tudo bem, mas vai questiona de novo, né? Então, se a pessoa não faz a parte dela e culpa o outro, que é o revoltado, né? O revoltado culpa a Deus pelas dificuldades que ele está passando agora, e ele não consegue enxergar que a encarnação é a possibilidade, é a ajuda que Deus dá. Então, não tem nada no bate-papo, Ju? Não, né? Não tem nada, não. Então, agora a gente vai passar para o suicídio e a loucura. Os principais incentivadores do suicídio e que levam o homem à fraqueza moral são a descrença em alguma religião, a dúvida de que a vida continua após a morte, as ideias materialistas e a revolta contra os infortúnios da vida. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que suicidam. E os que se dizem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, o desequilíbrio do suicida está nessas questões, né? Na falta de uma orientação espiritual, seja qual for a religião. É necessário que a gente tenha uma orientação religiosa, uma orientação espiritual. E isso, na verdade, é uma responsabilidade dos pais de procurarem iniciar isso, né?
Às vezes as pessoas elas têm uma ideia que eu não vou falar que é errada, porque eu não tenho uma grande sabedoria, mas no meu ponto de vista, eu acho que a religião ela tem que ser introduzida logo cedo. Não pode ser colocada assim, não, quando ele for adolescente, ele escolhe. Mas na adolescência é um período tão agitado na nossa realidade, né? Muito conturbado, cheios de novidades, cheios de pensamentos, e aí você vai querer introduzir a religião ou deixar que o próprio adolescente vá buscar? Ele não vai buscar. Então, é importante que tenha essa orientação desde cedo. E aí outros fatores, né? A pessoa acha que ela não encarando a dificuldade que ela está passando já hoje, ela acha que ela morrendo, ela não vai ter mais dificuldade nenhuma, porque o problema vai se resolver. As questões materialistas, as pessoas que não conseguem as coisas que querem material e aí ficam em desequilíbrio, né? Muitas vezes é levada à situação extrema, né? O suicida precisará de várias encarnações para reparar o dano que causou ao seu perispírito. Então, que é o nosso segundo corpo, é o corpo físico, o perispírito e o espírito. Se você fere o teu corpo físico, você está ferindo o perispírito. O espírita tem vários motivos para se opor à ideia do suicídio. A certeza que a vida continua. Então, o espírita acredita que, se você morrer, você vai continuar em outro mundo, de uma outra forma, mas continuando a sua caminhada evolutiva. E os seus problemas, as suas imperfeições, elas vão continuar. Se você não as trabalhar no plano terreno, elas vão te acompanhar. A certeza de que, se encurtar a sua vida, alcançará resultado oposto ao que esperava, que você vai estar complicando a sua jornada. Se engana aquele que pensa que chegará mais cedo ao céu. Então eu vou morrer, vou ficar livre dos meus problemas e vou ficar no céu, que é o descanso eterno, né? O que irá rever os seus entes queridos. A gente viu bem no livro do Voltaire que não foi rapidamente, ele foi amparado pela filha, mas as outras pessoas não foi logo que ele desencarnou. No caso do suicida, como ele vai desencarnar em total desequilíbrio, ele não vai ter logo esse encontro. Lhes trará somente decepções. Mas poucos sofrem bem. Não, agora é o bem sofrer e o mal sofrer. Já é outro item. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre essa questão do suicídio ou eu posso seguir? Ô, Luzia, só uma pergunta. Eu vi dizer que uma pessoa que se suicida, ela passa na outra encarnação pela mesma prova até que ela consiga, sei lá, não repetir isso. Tem sentido esse tipo de pensamento? Tem sentido, não é fechado, porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas isso, em alguns livros que vocês vão ler durante o andar do curso, os outros anos, tem várias situações dessa, né? Em que a pessoa, por exemplo, se envenenou. Então, ela encarna em outra encarnação com problema na garganta, né? Então, dando um exemplo assim. Então, isso pode acontecer, né? Ele vai ter que restaurar o perispírito voltando no plano terrestre para poder passar por aquela situação de uma outra maneira, né? Para poder consertar o seu perispírito. Né? Não, sim, o que você comentou é uma consequência do que ele fez de errado, como que ele se suicidou, né? Mas eu vi já alguns relatos que o pessoal diz que na mesma época da vida, por exemplo, a pessoa se suicidou com 35 anos. Nessa época ele sente uma perturbação, deve ser reflexo, obviamente, da vida passada, que o levaria a fazer de novo. Tem alguma coisa nesse sentido? Então, os suicidas, o Ju, me ajuda aí se tiver coisa para acrescentar, pode entrar para falar também, tá? Tá bom. O suicida, como ele ficou muito perturbado, e como ele acorda no plano espiritual, ainda muito próximo do corpo, vendo todo aquele processo de decomposição, ele fica no processo de muito sofrimento. Quando ele volta, ele vai ter que voltar para rever aquela situação.
Não quer dizer que ele vai passar, por exemplo, com 35 anos, se ele se suicidou, vai ser na mesma situação. Não, porque vai depender muito das suas escolhas nessa nova encarnação, como é que ele vai encarar. Se ele vai ter que pagar essa conta, essa conta é dele. Mas como ele vai pagar, vai depender muito dessas escolhas que ele vai fazer durante. Não existe um pacote fechado, sabe? Como você tem o livre-arbítrio, vai depender. Agora, o suicida, muitas vezes, ele se suicida de novo, porque ele ainda não conseguiu se equilibrar. Então, isso, às vezes, acontece em alguns casos relatados nos livros. Sim, Mas também é uma escolha, né? Não deixa de ser uma escolha. Ele veio para escolher de novo, né? Se ele ia conseguir passar por essa nova prova, ou se ele ia desistir no meio do caminho, né? Tem dois aspectos. Pode ser uma escolha, dependendo do processo todo que ele passou no plano espiritual, porque a gente continua aprendendo no plano espiritual. Não a escolha de passar por, assim, ter que fazer a prova do suicídio. É que nem você falou, uma escolha de vida, das atitudes que ele vai tomar. E se ele chega nesse impasse porque ele já tem uma história de suicida, ele também vai ter que optar, ele vai ter que acreditar em Deus, né? Na benevolência de Deus, e seguir em frente, ou não, né? Também, então, por isso que eu falei, também é uma escolha, né? Também vai fazer parte de uma escolha. É sempre uma escolha, né? Então, você já você se suicidou, você vai para o plano espiritual, faz todo um trabalho de conscientização, só que aquilo ficou muito marcado. Então, o espírito, quando volta, o espírito suicida, ele tem que voltar muito focado também para não cair de novo, porque aquilo vai ser uma perturbação muito grande, né? Além do problema do perispírito, que ele vai ter que recompor, passar por aquela prova para poder restaurar o perispírito que ficou machucado com a atitude que ele tomou, então ele vai ter que ser bastante forte para não cair de novo, né? Mas ele já está sendo beneficiado com a outra encarnação. Porque, na verdade, é o que a Luzia falou. Ele volta, no plano espiritual, ele depois do socorro, né, do resgate e tal, falam para ele, olha, agora vamos de novo? Vamos de novo. E aí, né, tem as questões de cada um, de cada situação, e pode acontecer de provas parecidas acontecerem para justamente ver se ele superou aquilo. Né? Eu conheço pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, que têm uma religiosidade, que existe uma ligação com o alto, né, de alguma forma, mas que no momento de desespero, de prova, de meu Deus, o que eu faço, tentou se suicidar. Então, o que as pessoas falam, né, é uma pessoa conhecida minha, e aí o que eles falam é o seguinte, olha, eu só queria acabar com aquela dor. Eu não queria acabar com a minha vida, né, porque o suicídio ele não quer acabar com a própria vida, ele quer acabar com a dor que ele está sentindo. Então, a dor deve ser uma coisa muito perturbadora para ele, e mesmo que ele tenha uma crença, que ele tenha uma ligação com Deus, com Jesus, aquilo parece que some. E aí a dor fica maior, e aí ele não consegue suportar aquela dor, acha que não vai suportar, e aí desiste. Então, mesmo que a pessoa tenha crença, a gente conhece, a Luzia sabe de histórias que a gente já ouviu em palestras de muitas pessoas espíritas que se suicidaram. Mesmo sabendo do pós-morte, mesmo sabendo da reencarnação e etc e tal. Porque as pessoas realmente se desesperam diante daquela prova, diante da dor, e acaba se deixando levar pela dor. É por isso a importância da vigilância dos nossos pensamentos, das orações. No momento que você mais estiver desesperado, pede a Deus, a sua oração não vai ficar sem resposta. Pode ser a resposta que você não está esperando, mas ela vai ter resposta. Então, por isso que é tão importante a gente ter algo maior para a gente se apegar e fervorosamente, com fé, acreditar e ter certeza de que aquilo está sustentando a gente. E de que a gente é capaz, porque é aquela história. Deus não dá o frio, ele dá o frio conforme o cobertor. Se a gente tiver um cobertor fininho, o frio vai ser ameno. Então, ele sabe das nossas capacidades, ele sabe do que aquilo que a gente se comprometeu a vir e resolver e resgatar,
E muitas coisas a gente falou assim, eu vou matar no peito e vou fazer o gol. E aí chega aqui, a gente esquece, a gente se vê perdido e fala, será? Então a gente precisa de uma base, a gente precisa de uma estrutura realmente. Porque nessa hora os amiguinhos estão cutucando também, né? Os amiguinhos, né? Do contra, né? Exatamente. Eles estão dando um incentivo. Vai, é agora, vai, né? Eu tenho uma irmã que ela tentou suicídio 2 vezes. Ela, uma com medicamento, né? Tomou medicamento, só que na hora que ela começou a passar mal, ela chamou meu pai e minha mãe. E uma outra, depois ela já era casada, enfim, teve um problema lá na vida dela que ela não soube lidar, e ela se jogou de um prédio, né? É sorte que ela morava no Rio, era o 1º andar, e ela caiu em cima de um carro. Então, mas ela teve um afundamento do crânio, teve que colocar uma platina, enfim, ficou em coma um tempão, quer dizer, teve todo um processo bastante sofrido, né? Eu termino achando que faz isso, traz um aprendizado não só para ela, para a família também, né? Com certeza. Para todos que estão ao lado, vivendo tudo isso junto, porque a gente, o fato de ser família, você termina vivendo junto. Claro que não o que ela faria, né? Quer dizer, mas a gente sofre junto e, de alguma forma, tem que estar passando por aquilo, né? Com certeza, porque como cada um está na família que tem que estar, né? Então, talvez vocês tenham participado de algum processo numa encarnação passada que voltaram para poder auxiliar nesse processo, porque ela iria precisar de mais força, porque talvez ela fosse uma recorrente, né? Então, como ela tentou 2 vezes, né? Então ela precisava de ter uma família que lhe amparasse para poder ela suportar. E como mesmo assim ela tentou, mas ela uma vez ela desistiu, se ela pediu socorro, é porque, na verdade, ela desistiu, né? Naquela primeira vez. E na segunda, ela também, você vê como tem sempre uma providência divina aí, né? Então, foi do 1º andar. Ela teve complicações? Sim, mas foi do 1º andar. Mas ela poderia, se ela tivesse que desencarnar, mesmo do 1º andar, ela já teria desencarnado. Com certeza. Ela teve que passar por essa situação grave, né? Que talvez esse processo ela precisava passar e não desencarnar para ter uma dor física forte, né? Uma complicação física forte, para ela poder aprender que não é por aí. Quer dizer, não desencarnar foi pior, muito pior para ela. Sim. Né? Trouxe muito mais sofrimento, quer dizer, não sei, quem sou eu para medir? Né? Eu não sou onipotente para poder medir o sofrimento, não. Mas, assim, ela tentou fugir de uma situação que ela teve que encarar. Né? Acho que é o caso mais... Pode falar, Margarete. Não, acho que o caso mais triste dessa semana foi uma pessoa que veio de outro país para trabalhar aqui e se jogou do prédio com o filho de 6 anos no colo, né? E que vieram a óbito os 2, né? Daí a gente lendo, né? Como eu estava estudando esse capítulo, como estava ligado mesmo a matéria, né? Porque ele disse que na carta ele falou que ele não ia deixar a filha nesse mundo para sofrer as necessidades, né? Passar por necessidade, passar por... Então, que ele ia tirar a vida dos 2, né? Muito triste, né? A falta de perspectiva, né? Eu acho que quando a pessoa entra... A gente vai até falar mais no final da aula sobre depressão, que está relacionado, né? A pessoa tem uma tristeza e aquilo vai se apoderando da pessoa, a pessoa vai deixando tomar conta, porque aquele desespero toma conta, ela não consegue arranjar uma solução. A solução, às vezes, está na frente dela, mas com o desespero e com o descontrole, com o desequilíbrio psicológico, ela não consegue achar, né? Agora, o Marcelo falou, os amiguinhos. Os amiguinhos, eles só vão se aproximar se a gente permite, né? Então, os nossos irmãos que estão ainda aprendendo,
mas que se aproximam quando a gente está desequilibrado, eles só ficam próximos se a gente permitir. Luzia, no caso desse pai que se suicidou com a criança não tem responsabilidade nenhuma do suicídio. Não. Né? Porque não, ela não se suicidou, né? O pai matou, né? Então ele foi homicida, né? Não, não. Ela não tem o suicídio, ela não vai ser, não tá na conta dela, né? Não vai cair na conta dela. Vamos ver agora, continuando, o bem e o mal sofrer. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Ah, Luzia, então você quer que venha o sofrimento e eu fique super alegre? Não, que você fique equilibrada, né? A gente tem que ter equilíbrio para resolver as situações. Jesus muitas vezes disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos, que é o cobertor da Ju, o cobertor fino e o grosso. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será. A recompensa de você conseguir segurar bem, com otimismo, com fé, a sua dificuldade, é a resignação e a coragem, que elas vêm, né? Porque, na verdade, quando a gente pede alguma coisa, né, a gente tem que pedir para a gente ter força para segurar o rojão, tem que ter força para ter equilíbrio, para suportar a prova. E aí, bem-aventurados os aflitos pode, então, traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, que é na situação difícil, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Não é a submissão, é a compreensão da vontade de Deus, porque Deus nada impõe, Deus só nos oferece, Deus nos passa os ensinamentos. A gente tem que poder entender, traduzir e colocar em prática. Esse é o Lacordaire, Havre, 1862. E aí eu pergunto para vocês, não precisa responder, só para refletir, mas quem quiser responder, como você passa pelas situações em que é desafiado, né? Então, a princípio, você vem dar uma lamentada, tudo bem, a gente ainda está no planeta de provas e expiações, vamos nos permitir dar uma lamentada, né? Mas não dá para ficar só lamentando, né? Porque daí é que vem, aí você se acha vítima, não, porque Deus não é justo comigo, ai, mas eu não tô sendo amparada, e aí vai. E aí vem com esses pensamentos, e aí, eu não acho solução. Lógico, você só está reclamando, como é que você vai achar solução? Para dar uma que nem a sugestão da Juliana, faz uma oração. Na hora que você se acalma para fazer uma oração, a intuição que vem dos seus mentores, dos seus espíritos familiares, dos seus espíritos amigos, ela vai te dar uma orientação. Às vezes, na hora de você dormir, pede uma orientação. Não pede para a prova ser anulada. Pede para você conseguir achar a solução. É isso que a gente tem que pedir. Sabe, Luzia, rapidinho. Pois não. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Deus isso, Deus aquilo, né? Não usarás o nome de Deus em vão, né? Assim que a gente aprendeu, pelo menos lá no catolicismo, lá quando era pequenininho, né? Mas que nós pedimos isso. A gente tem que se conscientizar que a gente está passando pelas provas por nossas consequências, né? Quer dizer, a gente tem que parar de pôr a culpa em outros, né? Vamos assumir a nossa responsabilidade. Se a gente falhar, nós que falhamos, não foi Deus, nem, sei lá, quem quer que seja, né? A gente gosta de pôr a culpa em alguém, né? Eu sei muito bem porque esse assunto que a gente acabou de falar, eu não dava muito valor até eu passar por isso. E foi o ano passado, né? Então, mas um dia a gente conta essa história, não agora. Isso. Então, vamos lá. O mal e o remédio. No plano espiritual, antes de reencarnar, escolheram as provas, pois se achavam suficientemente fortes para suportá-las. Por que reclamar agora? Então, foi lá, nós fizemos um combinadinho. Olha, tudo bem. Aí o mentor falou assim, olha,
eu acho que não vai estar preparado para tudo isso. Aí a gente, não, pode mandar que eu aguento. Aí a gente encarna, aí a gente vem com esquecimento. E aí começa a reclamar. A gente tem essa compreensão agora, né? A gente está estudando, já tem essa compreensão. Então, aquele que pediu, antes de reencarnar, a riqueza e o poder, aí o Marcelo vai falar que nem uma ocasião ele falou, tá de boa aqui, né? Pediu riqueza e poder, só que não. Foi para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. Porque quanto mais você tem, ou você, se você é um espírito desequilibrado e ainda precisando aprender, se você tem, você quer mais, você quer mais. Será que é isso que você tem que pensar quando você tem? Ou você tem que dar oportunidade? Se você é rico e você tem uma empresa, você tem que dar oportunidade. Né? É por aí, e esse poder também tem que ser compartilhado. Então, se você é rico e você tem o poder e não compartilha, você vai cair de novo nesse mesmo problema. Ou você volta como um grande necessitado, ou você vai voltar de novo como um rico e um poderoso, mas para realmente vencer aquela situação, né? Aquele que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabia que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. É a mesma coisa quando você tem uma situação difícil que você passa, quando você ultrapassa, você consegue, você vence aquela situação, você fala, nossa, eu consegui, dá aquela satisfação, né? A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. A Ju, ela falou logo no começo, na harmonização, que a felicidade são momentos, e é mesmo. Tanto a felicidade como a infelicidade são momentos que a gente passa, né? E, às vezes, a felicidade para a gente são determinadas situações no ápice de um sucesso profissional, ou de um prêmio, ou de um carro que eu comprei, ou de uma casa, e a gente deixa de avaliar pequenas situações do dia a dia, por exemplo, numa imagem que nem como essa que eu coloquei, uma situação assim, um pôr do sol, um amanhecer, são coisas tão maravilhosas que a gente, com essa necessidade materialista, a gente não consegue perceber a beleza e nem o equilíbrio que isso nos dá. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O jamais feliz é porque a felicidade, como a gente a encara, né? Se você fala assim, hoje você está feliz? Hoje eu estou. Por quê? Porque está tudo bem, né? Está tudo certo, meus filhos estão bem, a minha casa está em ordem, eu também estou bem, com saúde. Pô, eu não estou feliz hoje? Eu estou. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para aquele que não se guiar pela sabedoria. Todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. Quando a gente também não potencializa o problema, aquilo também a gente encara de uma maneira melhor. Consequentemente, se a morada terrena, agora já está a felicidade, não é deste mundo, né? Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existe moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfrute em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Olha o mundo regenerado, que é o grande foco da Margarete. Olha aí, Margarete. Foi por isso que Deus semeou esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar. Então, se a gente quer ir para lá, façamos por merecer, porque só depende da gente. Quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Logicamente, os mundos felizes estão um pouco mais distante, mas se a gente já quer ir para o mundo regenerado, ele está mais próximo. A gente sabe quando que vai? Não, mas a gente sabe, se eu melhorar hoje, amanhã eu vou estar em um lugar melhor.
E aí, se um homem de bem teria morrido, né? A gente escuta isso, né? Ah, se fosse um homem de bem, teria morrido. A gente sempre acha que o fato do que morreu era bom, era mal, então a gente faz uma avaliação assim. Vamos ver o que a doutrina nos explica. Pois bem, assim, falando com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter, tão curto quanto possível, a sua aprovação. Então, o tempo que a gente fica na Terra, o tempo que a gente fica encarnado, depende muito das minhas escolhas e do que foi combinado no plano espiritual. Acontece que estão julgando de forma errada, porque, porquanto aquele que partiu acabou sua tarefa, e aquele que ficou nem a tenha começado. Por quê? Porque a nossa vida real, a nossa vida verdadeira, é no plano espiritual. A gente está aqui num processo provisório para a gente poder fazer os nossos acertos, para a gente poder tirar nota 10 nas provas que a gente repetiu. E nas expiações que nós deixamos coisas abertas, mal resolvidas no passado, que a gente tem que finalizar. Por que deveria permanecer o homem bom na terra, ficando o homem mau com sua tarefa abreviada? O que diriam de um prisioneiro que, tendo cumprido sua pena, ainda permanece na prisão? Quantas situações que a gente vê que o sistema judiciário, aqui no Brasil, como ele é tão sobrecarregado, que as pessoas ficam lá cumprindo, logicamente, os pobres, né? Porque aqueles que têm como poder pagar um bom advogado, eles conseguem sair, né? Mas aqueles que dependem de advogados do setor público são tão sobrecarregados. Olha, gente, eu não vou reclamar não vou falar mal dos advogados, não, porque a Ju é advogada, hein? Pelo amor de Deus, vou perder a minha companheira aqui. Mas que acabam não tirando essas pessoas que cumpriram a pena, né? Que já fizeram a sua parte. Habituam-se a não julgar aquilo que ainda não podem compreender. Então, a gente não pode julgar se uma pessoa, aquelas balas perdidas, né? A gente já discutiu isso em outras aulas, né? E a gente fala que não é bala perdida, é bala achada, né? Então, nada que acontece está fora do planejamento, né? Então, se a pessoa desencarnou, quantos casos de Covid que a gente vê que as pessoas são atletas, tem uma saúde maravilhosa, né, antes, e pega a Covid e desencarna, e outras pessoas mais idosas, às vezes idoso com 90 anos, pega a Covid, fica entubado e a pessoa sai. Por quê? Porque já cumpriu, ela desencarnou porque ela já cumpriu a sua tarefa. Pois a grande virtude está no equilíbrio, e Deus é sempre justo em todas as coisas que faz. Muitas vezes o que parece ser um mal é um bem. Alguma coisa? Aqui no chat, não. É que nem o caso das crianças, né? Que nascem, vivem alguns anos e já morrem. Todo mundo, se não tem essa visão, não vai entender, né? Puxa, um bebezinho, né? Aquela coisa toda, né? Eu cheguei à conclusão que minha família está perdida, porque é uma família longeva. E, Margarete, você vai demorar para chegar no mundo feliz, hein? Olha, a minha avó paterna morreu com 100 anos. Os meus avós maternos com 94. Então, meu filho, nós estamos ferrados. Eu falei para minha mãe outro dia, para essa família... Olha quanta oportunidade aí para você arrumar suas coisas, arrumar suas contas, Margarete. O bom foi o pai do meu pai, que morreu com menos de 50 anos. Eu acho que ele era o mais santo da família. Mas não é aí, é a questão do que ele combinou. Essa sua parente aí deve ter combinado uma lista enorme de coisas que ela tinha que rever. Nossa. E aí veio com... Mas, Margarete... Fala, Sônia. Pode falar. Não, eu ia falar, Margarete, mas aí você tem tempo de resolver tudo nessa vida. E aí não tem problema, aí não precisa voltar de novo.
Né? Eu já falei que eu não quero tanto tempo assim, não, gente. Não sei que eu combinei com Deus lá, mas Então, algumas coisas eu já O problema é o que a descombinei, gente porque quando eu combinou. era Já solteira, vai eu falava que eu do queria jeito 4 que é. filhos. Daí, quando eu cheguei no terceiro, eu falei, gente, chega, tá bom, né? Vamos diminuindo. vamos lá. Agora vamos para os tormentos voluntários. Deixa eu ver que horas são. Em vez de procurar a paz do coração, única oportunidade real aqui na Terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Curiosamente, pode criar de propósito tormentos voluntários que só a ele caberia evitar. Será que é assim mesmo que funciona? A gente que vai atrás dos problemas? Haverá tormentos maiores do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e para o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo. E o que eles não têm e os outros possuem lhes causa insônia. O sucesso de seus rivais os perturbam. Seus únicos interesses são os de menosprezar os outros. Nem sonham que talvez amanhã tenham que deixar todas essas futilidades, cuja ambição envenenam suas vidas. Quando a gente está lendo, a gente lembra de algumas pessoas que se enquadram nesses itens aí, né? Então, são pessoas que estão ligadas muito ao materialismo, muito à riqueza, muito ao poder. Então, eles acabam achando tormentos que eles mesmos vão atrás, né? Então, se você, em vez de você se contentar com aquilo que você tem, pelo seu próprio esforço, você fica de olho naquilo que você gostaria. E aí, aquele, em vez de falar assim, nossa, que bom que ele conseguiu aquilo, eu estou bem com o que eu tenho, mas não, a pessoa fica tão pilhada que ela entra em desequilíbrio. As palavras bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, não podem ser aplicados a eles, pois suas preocupações não terão recompensa no céu. Então, ou seja, eles podem ser colocados como os aflitos que serão consolados? Não, porque eles não estão querendo suportar bem as provas que foram combinadas antes, eles acharam novas aqui. Então, eles são materialistas, eles estão ligados com as coisas materiais, e aí, quando eles forem para o plano espiritual, logo no começo do slide tinha lá, quando vai receber o pagamento. Qual vai ser o pagamento no plano espiritual? Não tem nada material, então ele não vai receber a recompensa, ele vai ter que voltar para refazer de novo. São os tormentos voluntários que a gente tem que tomar muito cuidado para não ir atrás deles. Apesar dos desafios, o ser deve estar sempre em busca de uma vida feliz. Então, definir o que é felicidade para você. Investindo em ambas partes de sua vida, nas dimensões física e espiritual. Então, a gente tem que caminhar sempre dessas duas maneiras. E o espiritual, a gente coloca a moral também. Então, vamos conhecer a verdadeira infelicidade. Não é felicidade, não. Eu venho dizer que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens imaginam. Eles veem a infelicidade na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio de uma criança que sorria, nas lágrimas, no coração que se acompanha com o coração partido, na angústia da traição e em várias outras coisas. Mas aí vocês vão falar assim, nossa, Lúcia, mas a dificuldade financeira não é uma coisa que vai trazer infelicidade? Depende da maneira como você vai enfrentar a situação. Na linguagem humana, todas essas coisas e muitas outras chamamos de infelicidade. A falta de todos aqueles itens que foi passado no slide anterior, será que não são provas que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que resgatar? Mas, na verdade, infelicidade está mais nas consequências de um fato do que no próprio fato em si. Um acontecimento feliz que depois trará consequências desastrosas é pior do que um acontecimento infeliz que inicialmente causa um grande desgosto.
mas que depois acaba produzindo um bem. Então, aqui eu pensei, que exemplo eu posso dar aqui, né? Então, um acontecimento feliz, você pega o cartão de crédito, que está baixinho, vai e dá um upgrade no cartão de crédito, comprando tudo que você quer. Vai acontecer o quê? Um acontecimento infeliz. Qual vai ser? O boleto do cartão, que vai chegar. E aí você vai fazer o quê? Olha o tormento voluntário que você também está colocando aí. Olha a infelicidade que você está buscando. É você mesmo que coloca. Não vale pegar o cartão do marido, não, hein? Tem que ser o dela mesmo. Não pode pegar nenhum, porque se está na mesma casa, o problema vai ser o mesmo. Para julgar, é preciso ver as consequências. A infelicidade é essa alegria falsa do ter, do poder. É esse prazer egoísta, é a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência. Às vezes a gente percebe, né, no caso, eu, mulher, vejo, às vezes, alguma pessoa que faz uma plástica e que ela fica tão transformada, ela era uma pessoa, se de repente ela fizesse uma coisinha a mais, ela faz uma transformação que ela se transforma em outra pessoa e que o resultado não é dos melhores. Então, é a louca satisfação da vaidade. Então, ela quer ter o externo dela maravilhoso, né? Ela não percebe que o interior é muito mais importante. Ela perturba a ação do pensamento e confunde o homem em relação ao futuro. Então, a infelicidade, ou a verdadeira infelicidade, ela perturba, ela tira o teu equilíbrio. A infelicidade se manifesta quando esquecemos nossa missão na Terra e a substituímos pelos prazeres passageiros. Eu vou dar uma seguida aqui, se não tiver nada, porque tem bastante coisa. Não tem nada, agora, pode seguir. Tá. A gente vai entrar agora na melancolia. Algumas vezes, certa tristeza se apodera dos corações humanos, fazendo com que eles sintam a vida tão amarga. Isso ocorre porque o espírito, desejando a felicidade e a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo que lhe serve de prisão e, ao ver que não consegue sair, cai em desânimo. Não sei se acontece com algumas pessoas, com alguns de vocês do grupo, mas às vezes você acorda sem razão, uma coisa estranha, né? Às vezes uma preguiça de levantar, uma tristeza sem sentido. Então, em alguns momentos pode ocorrer, porque quando a gente se desdobra, a gente vai para alguns encontros. Às vezes, o encontro que você tem no plano espiritual foi um encontro tão bacana, tão legal, tão importante para você, que você fica meio chateado de ter que voltar de novo para o teu corpo físico. Então, às vezes, esse sentimento de melancolia pode surgir em decorrência desse encontro. Todos têm uma missão para cumprir durante sua passagem pela Terra, seja na dedicação da família, seja no cumprimento de diversos deveres que Deus lhe confiou. Se no decorrer da prova, quando estiverem desempenhando suas tarefas, sentirem os efeitos das preocupações, dos deveres e dos aborrecimentos pesando somente pesando sobre seus ombros, sejam fortes e corajosos para poder suportá-los. É a resignação. Enfrentem as dificuldades com coragem, pois elas serão de curta duração. É esse pensamento que a gente tem que ter. Ela não vai demorar para acabar. Desde que a gente acredite que isso vai logo se resolver. Que nem tanto a felicidade, nem tanto a infelicidade, elas demoram muito tempo. São momentos. Irão conduzi-los para perto dos amigos que já desencarnaram e que se alegrarão em recebê-los. Eles estenderão seus braços para levá-los a um lugar onde as aflições da terra já não mais existem. E a tristeza e o vazio, às vezes, se apodera do coração, trazendo amargura. Busque ficar atento às suas necessidades. Resista com energia às impressões que enfraquecem a vontade, para manter uma caminhada autodeterminada e feliz. Gente, o início de qualquer depressão começa com a melancolia, começa com essa tristeza. Se a gente conseguir perceber esses sinais, a gente não vai cair na depressão, que a gente vai falar mais à frente.
Tá? Então, essa atenção que a gente tem que ter com os nossos sentimentos é muito importante. E aí vemos as provas voluntárias. Os outros foram os tormentos, agora são as provas. Elas têm por exercitar a inteligência, quanto à paciência e à resignação. Podem acontecer de um homem, nasça em posição penosa e difícil, precisando para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. E o primeiro passo para vencer é acreditar em você, é ter autoconfiança. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não podemos evitar. Consiste também em continuar na luta e não agir com desespero se for mal sucedido. Você está fazendo tudo certo, mas não dá certo. E agora, vamos desistir? Não, vamos tentar novamente. E nem com displicência, porque seria mais preguiça do que virtude. Ah, não deu certo? Ah, eu sei que eu sou um espírito imortal, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não é por aí. Não enfraqueças o vosso corpo com privações sem objetivos, pois que necessitas de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Enfraquecer-o sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então, de repente, você está passando por uma dificuldade, você fala assim, às vezes até por uma questão de uma análise errada, do caminho que a gente tem que seguir, e a gente faz uma escolha errada. E aí você está colocando mais dificuldade naquele problema. Vou seguindo. Quando vocês falarem aí, eu dou uma parada, mas senão eu vou seguir. E aí, deve-se colocar um fim às provas do próximo? Essa é uma questão interessante também. Quando estivermos na presença de um irmão que sofre, não devemos dizer, é a justiça de Deus, é preciso que ele siga seu curso. Muitas vezes a gente já fala isso, mas será que é isso que a gente tem que dizer? Nós agora, estudando a doutrina, vejamos que meios o Pai misericordioso colocou à minha disposição para suavizar o sofrimento desse irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu apoio material, os meus conselhos não podem ajudá-lo. Será que Deus não colocou em minhas mãos o meio para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão? Será que não me foi dado também como prova? Ou como meio de resgatar meus erros? Eu acho que dá para colocar aqui a situação da irmã da Rosa, né? Então, caiu na família, será que ela está passando por uma situação difícil? Será que não foi comprometimento da família toda? Ajudem-se uns aos outros e nunca se tomem instrumentos de tortura para ninguém. Tornem, né? Não se tornem. Considerem-se sempre como um instrumento para fazer cessar o sofrimento de seus irmãos. Nós somos instrumentos de Deus. Então, esse instrumento de Deus, a gente tem que estar sempre atento a como eu vou poder ajudar. Todos estão na Terra para corrigir erros cometidos no passado, mas todos, sem exceção, devem empregar seus esforços para auxiliar o próximo e assim suavizar o sofrimento de seu irmão, segundo a lei do amor e da caridade. Você suavizando o sofrimento do irmão, você está tentando suavizar o seu também, porque você está evoluindo, você está na lei do amor e da caridade. E será que é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Eu vou até dar uma parada antes de entrar e eu quero saber. Vocês acham? Eles foram embora. Eu acho que abreviar, não. Eu acho que você tem meios de consolar, de ajudar, que nem na outra coisa. Você... eu vou falar por mim, experiência minha, tá? De você estar presente, de você se fazer presente, de você mostrar que você se importa, que é uma pessoa importante para você. Eu acho que... E você rezar... fazer quando você fizer a sua oração, que realmente seja feita a vontade de Deus,
Porque muitas vezes também a pessoa está ali e a gente está rezando para que fique, e não é a vontade de Deus, né? Então, a gente também não está abreviando, né? Eu acho que esse é um modo de não abreviar o sofrimento dele, né? Exato. Não sei, esse é meu ponto de vista. Vamos lá ver. De uma maneira simples, a gente não tem o dom da vida, né? Não cabe a nós decidir. Então, por mais sofrimento, talvez ela mereça sofrer. Falar, a gente não sabe qual que é a história dela, se ela deveria sofrer ou a família deveria sofrer para aprender alguma coisa, né? A gente não sabe. Então, na dúvida, é melhor não mexer nessa cumbuca, né? Depois que vai sobrar para nós, né? Você matou lá, a eutanásia, sei lá, aquelas coisas todas, né? Então, vamos ver o que o Evangelho nos diz. Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja chegado a hora derradeira. Este último momento lhe é concedido ao espírito. Poderá lhe ser muito importante. Ele pode ter muitos pensamentos no momento final da sua agonia, e um só instante de arrependimento poderá lhe poupar muitos sofrimentos. E aí o sacrifício da própria vida. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Ah, mas então eu vou cometer suicídio? Vamos entender. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860, do Evangelho, capítulo 5. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então, vamos lá. Desde que não exista a intenção de procurar a morte. Eu estou indo para ajudar o outro. Agora, o que vai acontecer? Eu não vou nem pensar, eu estou indo lá para ajudar. Não há suicídio, e sim devotamento e abnegação, embora haja a certeza da morte. Então, eu estou indo, eu não sei nadar e eu me jogo para salvar. É suicídio. Você não sabe nadar. Você está sabendo. Agora, se você sabe mais ou menos, você vai para tentar ajudar, a providência divina vai te ajudar para resgatar. Não basta sofrer, é preciso saber sofrer. Agora é a conclusão do capítulo 5. Não devemos nos acomodar no sofrimento e é preciso lutar sempre com coragem, inteligência, paciência e fé. Saber que a felicidade não é deste mundo. São momentos felizes que a gente passa, mas que a infelicidade pode ser suportada com caridade, compreensão, amor e esforço pessoal. E devemos sempre amparar aqueles que estiverem em nosso caminho, nossa responsabilidade, na questão material, se me for possível, na moral sempre, psicológica e espiritualmente. Nossos exemplos podem ser inspiradores e positivos. Eu quero ser assim, ou desestimulantes e negativos. Qual a escolha do meu exemplo vou querer dar para os próximos? Aceitar as aflições como necessidade para o nosso crescimento espiritual. E eu vou pular aqui as dúvidas e vou entrar na depressão, senão não vai dar tempo. O que é saúde e doença? Logicamente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou parar, logicamente, né? O que é ter saúde e não estar doente? Segundo a Organização Mundial da Saúde, estabeleceu-se que saúde não é apenas a falta da doença. A visão atual sociológica, psicológica, é muito mais ampla e holística, sendo o resultado de 3 fatores que se conjugam: a harmonia fisiológica, o bem-estar psicológico e o equilíbrio socioeconômico. A doença não é a perda da harmonia em alguns desses pontos. Essa perturbação, a doença, então, é a perda da harmonia em algum desses pontos. Essa perturbação acontece a nível de consciência,
que é a parte do nosso ser espiritual. Enquanto o corpo é a forma de apresentação e manifestação dessa harmonia, dessa desarmonia. Então, eu me desequilibro espiritualmente e o meu corpo somatiza e transforma em doença. E por que adoecemos? São várias as causas que a gente adoece. Pode ser resgates kármicos, pode ser consequência de excessos atuais, pode ser processos patológicos. Então, por exemplo, se a pessoa nessa encarnação ela virou uma alcoólatra, isso não é um resgate kármico, ela é uma coisa que ela buscou, é um tormento voluntário. Lembra do slide anterior? É um tormento voluntário que eu fui atrás. Mas o que é depressão? É um estado de espírito de melancolia, tristeza ou desespero. É a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Lembra que eu falei que a melancolia é o primeiro sinal? Se a gente tem que ficar atento aos nossos sinais? Fica tudo sem graça. O mundo fica cinza, viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. E aí a Joana de Ângeles, ela vem dar uma orientação, porque às vezes alguém já está no grupo, nossa, eu já estou deprimido, eu já me enquadrei em tudo que está falando aí. Não é por aí. Num estado saudável, o indivíduo sente-se bem, experimentando também a dor, a tristeza, a nostalgia e a ansiedade, já que esse oscilar da normalidade é característica dela mesma. Então, ou seja, eu sou um ser instável, né? Então, ora eu estou feliz, ora eu estou triste, porque as situações do mundo também vão se apresentando e eu vou reagindo. Porém, quando tais ocorrências produzem infelicidade e apresentam-se como verdadeiras desgraças, eis que a depressão está fixando. Olá. O quadro de depressão é característico por uma profunda tristeza. E isso pode estar acompanhado de uma perda de interesse em praticamente todas as atividades. Gente, quem nunca sentiu uma situação como essa apresentada agora? Todo mundo já se sentiu dessa maneira. Mas esses sentimentos, eles precisam ser duradouros para você ter uma definição de que você está no quadro da depressão. Então, isso tem que demorar mais de 2 semanas, tem que se prolongar por mais de 2 semanas. A tristeza não é igual à depressão, ela não é igual. Por exemplo, quando a gente tem uma perda de alguém querido, quando a gente sofre um grande estresse, quando a gente tem alguma perda, ou romper um casamento, um namoro, uma situação no emprego, são situações que a gente passa 1, 2, 3 dias, uma semana, naquele processo de tristeza, de melancolia, de tudo perde a graça, por essa questão. Isso não quer dizer que você esteja deprimido, você está melancólico, você está triste. Na depressão, não há uma causa explícita ou aparente. A pessoa não consegue, muitas vezes, definir por que ela está sentindo aquilo. É um desânimo que não sabe por que é. Além disso, precisa ter, no mínimo, 3 ou 4 dos seguintes sintomas. Por favor, não tenham todos, hein? Olha lá. Insônia ou hipersonia. Então, a pessoa quer dormir ou ficar acordada. Sentimentos de desvalorização ou culpa, fadiga ou falta de energia, redução da capacidade de pensar ou de se concentrar, alteração significativa no apetite ou no peso, tanto para mais quanto para menos, retardo ou agitação psicomotora, sentimento de incompetência, incapacidade de vivenciar o prazer. Tem uma situação maravilhosa, ele não sente nada. Em alguns casos, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Então, esses todos são características de pessoas que têm depressão. E aí aparece um exame de tomografia do normal e da pessoa com depressão.
Então, as causas, pode ser uma questão hereditária, um fator hormonal, uma exclusão social, um fator solidão, doença, perdas e vícios. Então, você tem que fazer uma percepção de você mesmo, um autoconhecimento, para ver que caminho que você está trilhando, se você tem tantos aqueles sintomas. Então, esse é a hora de uma pessoa viciada, que acaba retirando a droga, ela também entra no processo de depressão violento. E tem algumas crenças limitantes também, que podem levar a uma depressão, que para ser feliz devo ser aceito por todas as pessoas, não posso viver sem uma outra pessoa, ou se alguém discorda de mim, isso significa que não gosta de mim. Então, ela está tão com a sua baixa autoestima que tudo vai levar para um sentimento de depressão. E aí, será que a depressão tem tratamento? Então, todos esses que vão aparecer agora é um conjunto de buscas para você tratar a depressão. Não é um ou outro, são todos esses, né? Então, é uma terapia psicológica, é uma terapia medicamentosa, se caso o psicólogo encaminhar para o psiquiatra e achar que é melhor entrar com uma medicação para você poder sair daquela crise. A terapia fluídica, que é através dos passes, a terapia do trabalho. O trabalho pode ser uma terapia, lógico, depende do olhar que eu vou dar. O trabalho pode ser o trabalho remunerado e principalmente o trabalho voluntário. A terapia da reforma íntima. Então, por que eu caí nessa depressão? Vamos se compreender, vamos se estudar. A terapia desobsessiva. A depressão não é igual ao processo obsessivo. A depressão ela não surge por causa de uma obsessão. Eu achei que sim. Para eu fazer essa aula, confesso a vocês, eu achei que o processo de depressão ele surgia de uma obsessão. Ele não surge de uma obsessão. Você vai abrir a porta para ela poder entrar por todos aqueles pensamentos, aquela melancolia, aquela tristeza recorrente. E aí sim você abre a porta para poder entrar um amiguinho que queira acompanhar aquelas vibrações, aqueles sentimentos todos. E a terapia do evangelho no lar, né? E da caridade também. E aí tem vacina contra a depressão? Não precisa ir no posto. Pensamentos positivos, vigiai e orai, religiosidade e fé, o trabalho voluntário, exercícios físicos, né? E as companhias espirituais são atraídas por nossos pensamentos. Cuide de sua vida espiritual. Você só vai trazer o processo obsessivo para dentro da depressão se você não tiver uma religiosidade, se você não vigiar e orar. Aí você pode potencializar a sua depressão. A depressão, então, é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. Será que a gente se gosta? Será que a gente se respeita? Por que será que eu caí nessa depressão? O que me faltou? O caminho para sairmos dela é preencher este vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. Todo aquele tratamento psicológico, fluidificador, do evangelho, do trabalho, tem que estar num pacote só, viu, gente? Não é só o tratamento psicológico, ou você ir só no centro, que você acha que você recebendo um passe está tudo bem. Não está. Você precisa, porque você está tão para baixo que você precisa de ajuda. E tem que ser em vários aspectos. E aí o caminho para sairmos dela é preencher este vazio com recuperação da autoestima. Primeiro, procurando nos conhecer e nos analisar. Gente, eu já tive depressão, eu sei o quanto é difícil você parar naquela hora e falar, meu Deus, então você tem que procurar ajuda. Mas é muito importante a gente se conhecer. Se a gente está, por exemplo, hoje eu estou bem, mas eu sei que, de repente, alguma situação pode me desequilibrar e eu posso cair em depressão de novo. Então, eu tenho que estar atento a me conhecer, a como eu sou, a me analisar. Se eu sei que determinada situação vai me deixar depressiva, o que eu tenho que fazer antes de entrar nela, se eu não posso fugir dela? Com o intuito de nos descobrirmos, sem nos julgarmos, sem nos punirmos ou nos culparmos. Eu estou deprimida, então é porque eu não sei
agir assim, eu sou dessa maneira, eu não sirvo para nada, aí o caminho está perdido, né? Calma, eu sou boa em muitas coisas, então se valoriza, né? Descubra os seus talentos. Sorri e seja feliz amando e servindo sempre. Uma pessoa consciente de sua riqueza interior passa a ter segurança e fé das suas potencialidades infinitas. Olha que sorriso mais gostoso. Começa assim a se despertar para os verdadeiros valores da vida espiritual. Sorrindo e seja feliz amando e servindo sempre. A terapia contra a depressão se baseia no amar e no servir. Vamos nos amar primeiro, porque a pessoa que não se ama não consegue dar nada para ninguém. Se envolvendo em trabalhos úteis e no serviço do bem. Seja no trabalho profissional, no trabalho do lazer, ou no trabalho de servir ao próximo, o indivíduo se ocupa, exercita o amor e deixa de se envolver com as lamentações. Bom, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, como é que eu vou conseguir me harmonizar com o meu chefe, que é uma pessoa intolerável? Mas será que você não acha nenhuma outro colega de trabalho que pode te dar uma força para poder suportar essa dificuldade? Às vezes a gente só foca no lado ruim da situação. E às vezes um companheiro, um colega de trabalho vai te dar uma força, mas se você não pede, se você não se abre, se você não compartilha a tua dificuldade, não consegue. Então, você vai trabalhar, você fala, não vou encarar o meu chefe. Ao contrário, você vai para o trabalho e você fala assim, nossa, eu vou encontrar com aquele meu amigo que a gente vai almoçar junto, a gente vai trocar informações do trabalho. Então, é sempre o olhar, é sempre o foco na melhora, né? Do lado positivo. Para doarmos este amor, não basta somente fazermos obras de caridade. Temos que nos tornarmos caridosos. Eu vou ser caridoso comigo primeiro. Eu vou me equilibrar, eu vou me curar. Aí, depois, eu vou com tudo para ajudar os outros. Antes de fazermos o bem, temos que ser bons. Às vezes, com um simples sorriso, um bom dia, um olhar afetuoso, nós estamos doando energia e transmitindo vida. Quantas vezes a gente está em baixo astral e a gente encontra com alguém que dá um bom dia, que passa uma energia, dá uns 10 graus aí de vitamina aí para nós, né? E é isso que a gente tem que fazer também. Manter sempre o bom humor. Substituir sentimentos de autopiedade por vibrações em favor dos que sofrem. E se sou eu que estou sofrendo, eu vou fazer vibração para mim. Oh, meu Deus, eu quero vibrar por mim, pelo meu equilíbrio, para eu poder ajudar os outros. Procurar praticar atividades físicas regulares, como a caminhada, um esporte, um lazer, um olhar à natureza, sabe? É que nem a Ju falou da caminhada, você faz mesmo com máscara, não faz mal. Você tá vendo as árvores, sabe aquele olhar? A terapia que eu fiz durante o período em que eu tive depressão, ela me fez olhar as árvores, gente. Eu falava assim, mas eu vou andar a olhar. Olha, comece a observar. Hoje é uma coisa que eu faço naturalmente. E dê um outro olhar, sabe? Você tira o olhar de si mesmo também, né? Você se sente tão coitadinho que, às vezes, isso vai te ajudar a dar um outro olhar. Não fique estagnado esperando que as coisas aconteçam em seu favor. Não nascemos para sofrer. A vontade de Deus é a nossa alegria, é a nossa felicidade. Não se deve condicionar a sua felicidade a algo que acontece ou esperar que alguém o faça feliz. Não aceite o convite para sofrer que venha de outra pessoa ou de você para você mesma. Então, sabe aquelas pessoas negativas? Você já conhece. Você já sabe quem é aquela pessoa que já tem um mau humor, acordou, abriu o olho e falou, está chovendo, já acabou o dia para ela. Então, se afasta nesse momento. Se você está debilitado, se afasta delas, né? Porque não vai trazer coisa boa. Proteja-se. Emita pensamentos bons. Nada pode abalar aquele que alcançou o amor, a paz, a harmonia interior e, sobretudo, a fé em Deus. Deixa eu ver o horário aqui.
Dá tempo. Estou acabando, gente. André Luiz nos convida à reflexão profunda quando diz: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. A leitura ajuda você a tirar o foco do pensamento ruim, porque ele vem quando você está deprimido. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. São os bem-humorados, os engraçados, os que têm bom astral, os positivos, né? Procure um ambiente no qual, se lhe seja possível, ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Sugestão são as evangeloterapias do Gembe, né, que tem no domingo, que elas são boas para isso também. Preste um favor especialmente aquele favor que você esteja adiando. A pessoa te pediu um favor, você fala, não estou sem tempo. Pega o tempo e faz, que vai te ajudar. Visite um enfermo buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Tem sempre, a dor do outro é sempre maior do que a nossa, é que a gente acha sempre que a gente é um coitado. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você. Gente, tem bastante louça, vamos encarar a louça para lavar. Se vai aumentar, você vai ficar deprimido porque tem muita louça para lavar. Que lhes impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas na aquisição de experiência. E de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças. A gente precisa ter um momento do ócio, é importante. Mas não se acomoda com a inércia. Ai, está tão gostoso aqui, vou ficar mais tempo. Aí já não. Assim vai ficando cada vez mais claro quando Jesus nos aconselha: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. A gente é sempre amparado, está sempre com ele nos dando força. E aí terminamos. Vou interromper aqui o compartilhamento. Nossa, deixa eu acender a luz. Eu vou fazer o comentário aqui que a Moni colocou, quando você falou da abreviação da vida. Ela colocou aqui no chat que, na opinião dela, ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem de abreviar a vida, a sua ou a do próximo. Observação que ela fez. E aí, gente, foi um pouco mais, teve mais slide, foi um pouco mais corrido, porque eu tive que juntar 2 aulas para poder a aula de amanhã, da próxima semana, né, ser a convidada, e ela não estava junto, então desculpa aí se foi meio cansativo. Não, tudo bem. A semana que vem não tem aula, é isso que eu entendi? Não. Foi isso que Você já quer cabular a aula, né? O Marcelo quer cabular a aula. Já. Nós tivemos 2 aulas em uma hoje. Você vai então, assustar a Juliana, assim, ela vai achar que está falando Festa sério. junina, né? Festa junina. É Santo Antônio. Semana que vem é Santo Marcelo, a Antônio. nossa festa vai ser Julina. Juliana. Julina, Juliana. porque nós não vamos ter aula em julho. É mesmo, hein? Opa, boa lembrança. Mas aí Tem tem que um ler livro, né? Tem que ler o livro. para agosto, vendo? né? Então é umas férias, só que não, né? Tem que estudar, viu? Mas Pô, essa não vou escola passar tá mais difícil, escola hein, pra Margarete? ninguém, A gente não, vai... hein? Margarete, tá difícil a escola, Margarete. Muito bom, viu, ô, Luzia? Eu também achava a mesma coisa que você achava, que a depressão era por causa de obsessões. E, ó, aprendi uma hoje. E a gente que abre a porta. Por causa da Exatamente. depressão. E tem um outro lado também, né? A gente acha que é obsessão, a gente está estudando um pouquinho isso, fica com isso na cabeça. E no final é uma auto-obsessão, você fica pensando isso, quer dizer, e no final não tem nada, né? Você fica criando isso, né?
É maluquice. É. Você atrai para você mesmo, né? Pois é. Tem Exatamente. sempre um gatilho, né? A depressão tem sempre um gatilho, né? É que às vezes o gatilho ele não é claro para você. Então, no meu caso, eu desenvolvi síndrome do pânico, mas foi em decorrente de uma depressão. Então, até eu conseguir descobrir, achar os caminhos para eu conseguir me equilibrar, demorou um pouco. Então, eu tive ajuda psicológica, não precisei tomar remédio, então ficou só no psicológico, então tá bom. Mas se tivesse que tomar, eu tomava também, porque faz parte de um tratamento, né? Aí eu tive o amparo espiritual através dos passes, né? Na época que eu tive a depressão, eu não fazia o evangelho no lar, porque eu sempre fui espírita, mas eu não estudava ainda no GEMB. Mas a religião me ajudou muito, né? O equilíbrio, né? E tudo, né? Então, foi um composto de tudo. E a família também auxilia muito, né? Nesse processo todo, né? Então, que é um pacote que não tem ali, mas a terapia da família também ajuda, né? E a gente passa por tantos momentos difíceis e às vezes, o acúmulo desses momentos é que desencadeia na depressão. Agora, por exemplo, quem teve síndrome do pânico é uma coisa que às vezes pode recorrer, né? Mas como você já fez o tratamento, então você já sabe qual é o momento que ele vai disparar. E aí como você já fez o tratamento, você já consegue ter. Então, o fato de você se conhecer é a questão, né? A terapia. Tá no caminho, tá um negócio esquisito, essa tristeza não vai embora, esse desânimo tá te acompanhando, você não consegue ver alegria em nada, você olha para o espelho e fala, quem é você? Você nem consegue se identificar, então procura ajuda, porque vai precisar, né? Vai precisar, para não demorar muito para você sair, né? Mas, assim, Luzia, a pessoa tem que querer se ajudar também, né? Tem que querer se ajudar. Minha mãe teve depressão a vida inteira. A vida inteira. Uau. E, assim, tudo que você possa imaginar de tratamento, a gente ia atrás, a gente fazia, ela tinha, né, épocas boas, aí caía de novo. Isso foi a vida inteira. É uma doença horrível, horrível. Eu sei o que a gente passou. E é isso que você falou, aquela tristeza, uma coisa tão ruim, e você não sabia mais o que fazer. É complicado. Mas é verdade, qualquer situação de estresse, qualquer situação difícil, você saindo da depressão, você saindo de um vício do cigarro, da bebida ou de uma droga, tudo você tem que querer, né? Você está naquela situação, é uma situação crítica, mas você tem que querer, né? Mesmo que tenha aquele desânimo, você tá sem força, mas você quer sair daquela, né? E aí que a família te ajuda também, né? Mas tem que querer, realmente. Tem que querer. É complicado. Eu tive depressão na minha adolescência, né? O processo de separação dos meus pais e tal. E há 2 anos eu tive síndrome de burnout. Eu desconheci, 3 anos, né? Mais ou menos. E foi punk, foi horrível. Mas eu aprendi a ressignificar, a ter mais empatia comigo mesmo, né? Porque é muito difícil. Eu também não precisei de medicamentos, mas eu tive acompanhamento psicológico e foi aí que eu conheci o espiritismo. Mas é uma experiência que, assim, você ressignifica tudo na sua vida. Você dá mais valor a tudo, a tudo. Eu tive um esgotamento físico, mental e psicológico. É muito difícil, gente. Não desejo para ninguém. É horrível. É difícil, né? É um aprendizado, né? Hoje em dia eu olho para trás e eu falo como eu consegui, mas não foi. Tem que ter um esforço realmente, tem que se propor sabe, não, vamos recomeçar tudo. E mudei a forma de trabalho, tudo. Você tem que realmente recomeçar, parar e se empenhar para reiniciar tudo um outro ponto de vista, uma outra visão do mundo, das pessoas, do seu trabalho. É muito importante. O espiritismo, nesse sentido, para mim, foi essencial.
Então, bem-aventurados os aflitos, todos nós. Né? Oh, e como? E nós passamos pelas provas. Você, Mônica, passou por essa prova. Né? Quanto que ela transformou você numa pessoa melhor? Totalmente. Então, totalmente. A gente acha que a prova é uma situação assim, a prova é todo dia, né? Que a gente tem que superar uma imperfeição nossa, né? E aceitar a imperfeição dos outros. É verdade, é verdade. Quando é algo externo, você consegue, né, algo material, tal, você sabe que você vai batalhar e conseguir, mas quando é algo interno, só quem É teve que difícil sabe, né? demais. A luta Muito difícil. você não sabe A o que maior fazer. batalha é com a gente mesmo. É a pior coisa que tem. Verdade. Nós somos o Mas, nosso pior inimigo. Oh, Beleza, então, gente. Consegui terminar. Eu tenho uma amiga que, quando ela aposentou, ela veio falar comigo. Ela falou assim: nossa, eu sempre trabalhei e agora eu vou me aposentar. Eu acho que eu vou entrar em depressão muito rápido. Aí eu falei: minha filha, se tiver coisa para fazer, você não entra em depressão, porque se a gente procura coisa para fazer, a gente tem coisa para fazer o dia inteiro, né? Verdade. Daí você não tem espaço para pensar, ficar no pensamento, né? Você tem que pensar como você tem que decidir aquilo, como você tem que fazer aquilo outro, né? E eu tenho uma outra pessoa na família que ela tem depressão grave, só que ela muito se apega assim, não, você fala assim, não, vamos fazer atividade física, procura, vai fazer alguma coisa, vai fazer yoga. Ah, não posso porque eu tenho muitas dores, eu tenho... Não dá para eu fazer. Não, mas olha, faz isso. Ah, não dá porque a minha filha que tem problema, eu não consigo. Então, às vezes a gente acaba, você quer ajudar, uma maneira de ajudar, só que você não consegue, porque a pessoa se fechou tanto na dor dela, no problema dela, que ela que tem a dor, ela que tem, que você não consegue abrir, e é uma pessoa assim, que reza o dia inteiro, fica rezando, você fala assim, gente do céu, tá rezando errado, porque não abre uma janela, né? Não abre uma janelinha para falar assim, que eu falei, quando minha filha foi pedida em casamento, eu falei assim, eu escutei uma vez e me valeu de lição de vida, que no casamento há mais dias de tempestade do que de sol. Então, a gente tem que aproveitar os dias de sol e, para os dias de tempestade, a gente saber que ele vai passar, né? Que ele tem abriu o guarda-chuva. Não casar, exatamente. Não, que ele tem um fim, não tem mal que dure para sempre, né? Não tem, assim, são dificuldades, e a gente vai passar por todas essas dificuldades, e que nem a Luzia falou, com fé, com esperança, de que Deus não desampara ninguém, né? Então, eu acho que isso é muito jeito de ver a vida, né? Eu acho que antigamente se dava muito valor a sofrimento, que a pessoa que sofre, que ela, né? Não sei, eu vejo isso, porque assim, eu com 7 anos de idade, meu pai quase morreu, num aneurisma cerebral. A chance de ele viver era 0. Ele está vivo até hoje, vai fazer 84 anos. Então, ele está vivo até hoje, está aí para contar a história, né? Fumou que nem um... Hoje ele é DPOC grave, mas está aí, assim, ele tem vontade de viver, ele tem, assim, então você vai vendo, você fala assim, nossa, Deus colocou tanta coisa, assim, quando falo assim, mas a vida daquela pessoa foi sofrida, por isso que ela é assim, que ela não conseguiu ter nada, porque teve uma infância difícil, né? Esses assistencialismos hoje que a gente vê, né? E eu vejo assim, por experiência nossa de família, né? A gente era uma família grande, padrão da década de 60, que o marido trabalhava, a mulher não trabalhava, ficava em casa.
a gente teve que batalhar para ficar boas pessoas, morávamos em bairro pobre, então assim, a preocupação da minha mãe era que a gente se desvirtuasse, né? Então, acho que a gente cresceu num amor tão grande, assim, a base foi realmente amor, né? Porque assim, a gente fez tudo para não decepcionar minha mãe e meu pai. E todo mundo batalhou, correu. Meus irmãos foram para trabalhar no Japão, voltaram, né, para continuar a vida aqui, criaram família. E graças a Deus, mas mesmo com todas as dificuldades hoje impostas por essa pandemia, a base familiar, né, é firme. É importante, Que te dá amparo, que assim, um irmão pode não estar bem, mas ele sabe que tem outros 5 ali que vão te dar uma força, uma esperança, uma palavra de consolo, vai fazer você rir, né? Então, acho que é para isso que a gente veio no mundo mesmo. Beleza, gente. Vamos, então, finalizar. Né? Então, a Maria Cristina faz as vibrações e a Sônia vai fazer a prece final. Não é isso? Tá, isso. Então, tá. Então, vamos nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e Jesus, agradecendo pela oportunidade dessa aula, desse aprendizado, dessa troca de informações, de experiências, que sempre nos acrescenta muito no nosso espírito. E vamos pedir para agradecer também pela espiritualidade que esteve presente, nos intuindo, nos ajudando a dar essa aula. Vamos envolver agora a Maria Cristina, que fará as vibrações, e a Sônia, que fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Então, eu vou vibrar pelas pessoas que estão doentes com esse vírus miserável aí, né? Nos hospitais, nos asilos, pelas pessoas idosas, pelas crianças que estão aí com todos esses problemas psicológicos que você botou aí bem, foi bem posto na nossa aula, por causa da pandemia, né? Por você, pela nossa professora que foi embora, que ela tenha muita paz e saúde e prosperidade, né, no novo trabalho dela. Pela Juliana, que vem agora nos ajudar também, nos esclarecer, né, nas nossas lições aí de vida. E pelas nossas famílias, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Que venha a cura, se Deus quiser, para melhorar a nossa cabeça, né, nossa vida. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos a todos os espíritos que aqui estiveram, que nos auxiliaram e têm nos auxiliado sempre. Que tenhamos muita saúde, muita força para todos nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos. E eu quero fazer uma prece, acredito que todos conheçam, que chama Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Deus dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre todos que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas se secarão, todas as dores acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós
os esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Amém. Essa prece. Linda mesmo. Linda mesmo. Gente, muito Obrigada. obrigada. Recuperação da Marisa, né? Vamos Deixa eu fazer uma vibrar um perguntinha. pouquinho pela Marisa para que ela se recupere Ah, também. é verdade, Eu esqueci, desculpa. Vai. Que a Marisa seja amparada. Tá com a gente? Isso é. Oi, Rosa, fala. A Priscila não vai estar mais com a gente? Não, é um minutinho antes de você, que você entrou, um minutinho depois. Ela veio se despedir porque ela arranjou um emprego. Ai, E que aí bom. não dava para conciliar, né? Que bom, que ela seja feliz, né? Com certeza. É o que a gente deseja. E seja bem-vinda, né, Juliana? Obrigada, gente. Obrigada pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Rosa, professor Obrigada. não ganha muito, Rosa, eu sei disso, né? O salário é muito alto. Salário, ó, o salário, ó. Marcelo, lembra da recompensa, Marcelo. É. As suas borboletinhas, tudo voando lá quando você chegar. Vou lembrar de você, Margarete, vou lembrar de você. Tá com o burro amarrado na sombra, né? Como falam. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Rafael, esse é o mais velho, Boa né? semana. É. Beijo para todos. Sim, esse é o Tchau. Esse é o mais velho. velho, né? Isso. Ah, que bonitinho. Ah, legal. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Boa gente. Tudo de semana. bom. Boa Boa semana. semana a todos. Tchau. Não sei. Agora sair aqui. Apanho aqui. Para variar, né? Deixa eu te ajudar, peraí.